Quando a gente estuda soteriologia, um dos pontos dentro da ordem da salvação é a adoção. A doutrina que diz que Deus nos chama e nos insere dentro da sua própria família. Se a gente for fazer um resumo aqui das definições teológicas, tanto de Westminster ou da Confissão Batista de Londres, de 1689, a gente vai encontrar uma resposta mais ou menos assim, de que a adoção é o ato livre da graça de Deus, pelo qual Ele nos insere na sua família por meio de Jesus Cristo, aí nos dá acesso a todos os privilégios de participar dessa família. Então, é um ato da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, por qual nós somos feitos filhos de Deus e temos os privilégios agora dessa nossa nova posição, né? Fomos retirados da paternidade do maligno e trazidos para a paternidade divina, graciosa e maravilhosa de Deus, né? Textos bíblicos que apontam para essa doutrina nós temos vários, como por exemplo o texto do capítulo 1 de João, versículo 12, que diz que a todos aqueles que creram, aqueles que receberam a Jesus, a eles foi dado o poder de serem chamados, de se tornarem filhos de Deus, né? E o versículo seguinte vai dizer que isso não acontece pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas somente pela vontade de Deus, é obra da soberania de Deus. Outro texto que aponta também para a adoção, e principalmente para a parte da soberania de Deus, é o texto do capítulo 1 também de Efésios, que vai dizer ali no versículo 3, 4, 5, 6, que nós fomos predestinados em Jesus Cristo para essa adoção, né? Que Deus fez isso para si mesmo e que isso aconteceu somente pelo beneplácito da sua vontade. Então, nesses dois textos a gente tem uma base aí da adoção para dizer que Deus fez isso por meio de Jesus Cristo, pela sua vontade, e o texto de Efésios ainda vai completar que tudo isso é para o louvor da sua glória, né? Isso é adoção, é por isso que ela é feita por intermédio de Jesus Cristo. Mas eu queria voltar aqui ao ponto de que essa doutrina, essa adoção de Deus nos dá direito, nos dá acesso a todos os privilégios de sermos filhos de Deus. E os privilégios são muitos, a Bíblia fala deles, né? Como paz com Deus, acesso a Deus, a possibilidade de oração, de intimidade com o Pai, de clamar Abba Pai, o guia que nós recebemos no Espírito Santo, dos que são filhos de Deus, né? A nossa certeza de salvação, enfim, os privilégios são muitos. Mas infelizmente, hoje nós esquecemos, não só hoje, mas acredito que temos sempre esquecido disso, de dois privilégios que os filhos de Deus também têm, né? Principalmente com algumas teologias errôneas têm esquecido desses privilégios, que são, número 1, o privilégio da disciplina. A disciplina de Deus como Pai. Se nós formos a Hebreus capítulo 12, ali no verso 6, 7 e 8, nós vamos encontrar aquele texto que Deus é um Pai que disciplina os seus filhos, um Pai que ama e que disciplina os seus filhos. A palavra de Deus termina dizendo ali no capítulo 12 que os filhos que não aceitam essa disciplina, na verdade não são filhos, né? São bastardos, não estão debaixo da disciplina de Deus. Então, a Bíblia trata um dos privilégios, como um dos privilégios de ser filho de Deus, ser disciplinado por Deus, né? E que eu queria colocar a disciplina de Deus de duas formas, né? De duas formas que Ele age nessa disciplina. A primeira, digamos assim, a disciplina na provisão, na história, nos decretos soberanos de Deus, né? Como, por exemplo, as consequências que nós sofremos pelos nossos pecados, as situações que passamos, porque Deus está nos disciplinando pela nossa própria história de vida, pela nossa própria história, digamos, de nação, de sociedade. Deus usa a sua providência para nos disciplinar. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção especial é para a disciplina de Deus através da igreja, através do corpo de Jesus. Deus instituiu igrejas locais, instituiu pastores, presbíteros para disciplinar o seu povo. Deus deu autoridade a Jesus Cristo. Jesus Cristo dá autoridade à igreja para que ela discipline, né, os filhos de Deus. Então, se nós pegarmos esses dois tipos de disciplina, unirmos com o texto de Hebreus 12, nós vamos ver que aqueles que nem reconhecem a disciplina de Deus na sua provisão ao longo da história, da nossa história, e nem aqueles que se submetem à disciplina eclesiástica, à disciplina da liderança da igreja, a esses são filhos bastardos. Deus chama esse de filhos falsos, né? Estão na igreja, mas não se submetem, não entenderam o Evangelho ainda, precisam
entender os privilégios e o privilégio que é ser disciplinado por Deus. Se nós juntarmos isso, por exemplo, com o privilégio de nunca sermos abandonados, de nunca perdermos nossa salvação, nós vamos encontrar uma disciplina amorosa e que tem como objetivo nos levar para a glória e nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, número 2, outro privilégio que infelizmente é esquecido é o privilégio do sofrimento. Sofrer é um privilégio dos filhos de Deus. Quando também nós vamos para a Bíblia, em Romanos capítulo 8, ali no verso 16 e 17, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito, nos dá a certeza de que nós somos filhos. E, sendo filhos, a Bíblia nos chama, no versículo seguinte, de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E como co-herdeiros de Cristo, a Bíblia cita que nós tanto sofremos com Ele, quanto participaremos da glorificação e da glória de Cristo. Então, o segundo privilégio aqui que a gente perde de vista às vezes, ou não entende como privilégio, é o sofrimento por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nessa, digamos, irmandade com Jesus Cristo, sendo co-herdeiros de Cristo. Então, meu irmão, quando você passa por sofrimento, saiba que esse é um privilégio, sofrer pelo Evangelho, Sofrer talvez por causa de uma disciplina, como nós já falamos aqui, sofrer pelo nome de Jesus, é um privilégio dos filhos de Deus. Fiquemos com esses dois privilégios aqui no nosso coração e na nossa mente, de que filhos de Deus são disciplinados por Deus, pela provisão, pela igreja, e filhos de Deus sofrem pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo.